Meus queridos irmãos e irmãs, estamos às portas do Natal. Essa noite o Senhor virá. E a igreja, nesta missa da manhã, celebra os santos antepassados de nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda de Jesus ao mundo é uma história de santidade, uma história longamente preparada por Deus. Os antepassados de Jesus, que começam explicitamente com Abraão. Deus prometeu a Abraão uma descendência. E Abraão, que era santo, alcançou essa santidade, como todos aqueles que vieram depois dele, através da fé, ouvindo a palavra de Deus. Essa palavra de Deus fazia com que as pessoas se arrependessem de seus pecados, fizessem aliança com Deus, seguissem seus mandamentos. A ação da graça acontecia nessas pessoas. Mas esses santos que vieram no Antigo Testamento, esses santos que vieram antes de Cristo, infelizmente são pouco numerosos. Nós os celebramos e comemoramos, mas são poucos numerosos porque ainda não havia a nova lei, ainda não havia a graça em Jesus Cristo, a graça que chega até nós, principalmente através dos sacramentos. Mas como é que essas pessoas se santificaram? Essas pessoas se santificaram, e é importante que a gente saiba disso, como os antepassados de Jesus se santificaram. Por quê? Porque todos nós, podemos enxergar isso em nós também. E principalmente aquelas pessoas que não foram batizadas, pequenas. Eu, graças a Deus, fui batizado pequenino, com poucos dias de vida. Mas aquelas pessoas que não foram batizadas pequeninas, elas literalmente passaram por isso, por esta realidade do Antigo Testamento. Como é que acontece isso? Vamos lá, vamos descrever para você entender essa realidade. A pessoa não está em estado de graça. A pessoa não foi batizada. A pessoa não é pagã. Está no pecado. A pessoa então ouve a palavra de Deus. E Deus, de muitos modos e de muitas maneiras, falou outrora aos nossos pais, diz o prólogo da primeira carta de São João. De muitos modos e de muitas maneiras. Falou outrora aos nossos pais. Quer dizer que falou a Abraão no seu coração, falou a um outro através de um profeta, falou a um outro através de um acontecimento. E Deus foi falando e preparando um povo para si, falando. Ou seja, Deus fala no coração das pessoas, num profeta que prega, na história dos acontecimentos. Deus vai falando. Deus convida a humanidade pecadora, ainda hoje. A maior parte das pessoas que estão em nosso planeta vivem isso. Sim, a esmagadora maioria das pessoas que vivem nesse planeta não conhecem Jesus Cristo, não receberam a graça do batismo. Deus está chamando estas pessoas. Como? Pela sua palavra. Deus convida a humanidade. Acontece que a humanidade está muito preocupada com outras coisas e não ouve esse chamado. Porque a palavra de Deus, ela ressoa lá fora. Hoje, se nós fôssemos colocar isso no século 21, isso que eu estou descrevendo no Antigo Testamento, Deus fala como? É um cristão
que essas pessoas encontram que diz alguma coisa de Cristo, ou um site, ou uma notícia, ou sei lá o quê. Alguma coisa Deus vai chamando a humanidade. E quando você ouve a palavra de Deus, fora de você, não é? O pregador, o profeta, ou o acontecimento, ou o livro, ou o vídeo que está lá fora, ele está somente chamando a atenção para que você preste atenção a uma palavra que está falando dentro de você. É importante você entender isso. Quando a palavra de Deus chega aos nossos ouvidos, nós temos a impressão, a nítida impressão, de que nós já sabíamos aquilo. Aquilo se apresenta para nós com um caráter paradoxal, de novidade, que nos deixa entusiasmados, maravilhados, uma novidade que vem de fora, mas ao mesmo tempo uma certa sensação estranha de que nós nascemos para ouvir aquilo, e que aquilo de alguma maneira é tão novo, mas que de alguma maneira eu já sabia aquilo. Assim, essa é a marca registrada da ação da palavra de Deus que fala conosco. Você ouve aquilo, aquilo dá um impacto, você abre o seu coração, diz: meu Deus, que maravilha! É uma novidade, um maravilhamento e ao mesmo tempo uma sensação estranha, paradoxal, de que eu já sabia daquilo. Eu sabia que era assim. E que é como se eu tivesse nascido para finalmente ouvir aquilo que eu esperava desde sempre. Quando Deus falou com Abraão, no Antigo Testamento, Abraão ouviu aquela palavra e ele sabia que ele tinha nascido para ouvi-la, porque ela falava dentro dele desde sempre. E aí o que acontece nesse ouvir a palavra? Acontece o ato da fé. E a fé pode ser maior, a fé pode ser menor. Deus foi falando com Abraão e foi testando a fé de Abraão para que ela crescesse. Deus foi testando a fé de Abraão para que ela fosse aumentando. Sai da tua terra, primeira provação. Depois, mostrou para ele a terra. Aquela terra era povoada de cananeus. Faz uma aliança, promete um filho, uma descendência numerosa. O filho nunca vem. Quando ele está desistindo do filho, de repente o filho vem. Quando Deus manda o filho, de alguma forma Deus pede o filho de volta. E Deus foi então testando e fazendo crescer a fé de Abraão. Por quê? Porque era necessário que aquela fé fosse queimando o egoísmo, porque precisava crescer também a caridade. Sim, existem no Antigo Testamento, né, pessoas que sem os sacramentos, sem o batismo, estiveram em estado de graça nessa vida. Receberam uma graça que, de alguma forma, era já Deus preparando Jesus que vinha. Então, esses santos que já viveram no Antigo Testamento na graça, foram eles que Jesus, quando morreu na Sexta-feira Santa, no Sábado Santo, foi a eles libertar, né? Desceu à mansão dos mortos. A gente sempre diz isso no credo, não é?
desceu à mansão dos mortos. Esses santos que estavam na mansão dos mortos esperando, eles eram santos, mas não tinha céu, porque Jesus não tinha ainda subido ao céu. Tinha Deus, né? Mas digo, não tinha lugar para nós, seres humanos, junto de Deus. Jesus precisava primeiro chegar lá. Então, vejam, maravilha das maravilhas, era através da palavra de Deus que tudo isso aconteceu. E nós precisamos rezar para que essa palavra de Deus continue eficaz, trazendo pessoas. Nossa vida agora está mais fácil, porque uma pessoa, quando recebe a fé, hoje, no meio dos seus pecados, não precisa alcançar aquele nível de fé tão alto em que a pessoa faz um ato de contrição perfeito que lhe dá a graça do perdão dos pecados para ela entrar em estado de graça. Nossa missão está mais fácil. Por quê? Porque uma vez que a pessoa ouve a palavra de Deus, ela, com aquela fé, desde que ela esteja disposta a mudar de vida, já pode pedir o batismo, já pode se confessar, para que, ajudado pela graça santificante que já está presente lá, através dos sacramentos, ela possa então alcançar a santidade. Por isso os santos no Novo Testamento são mais numerosos. Os santos do Novo Testamento são mais numerosos porque nós temos os sacramentos que auxiliam a nossa fé, auxiliam a fragilidade da nossa fé. Mesmo assim, a missão é a mesma. Os instrumentos auxiliares são outros, mas a missão é a mesma. E a missão qual é? Crermos. Nós precisamos de uma vida de oração porque nós precisamos de atos de fé. Precisamos exercitar a nossa fé. E essa fé vai fazendo surgir esperança, caridade, 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 até nós sermos santos. Mas nós temos o auxílio dos sacramentos. Nós temos esse auxílio. Recapitulando, no Antigo Testamento havia santos, mas eram poucos, porque esses santos ouviram a palavra de Deus. Deus que lhes falava. Essa palavra que falava ao coração dos nossos antepassados, como diz a primeira carta de São João, ou seja, os santos patriarcas, os santos do Antigo Testamento, essa palavra já era o verbo da vida, já era Jesus Cristo. Deus, outrora, aos nossos pais, falou de diversas maneiras, mas nestes tempos, diz a primeira carta de João, que são os últimos, Ele nos falou através do seu Filho, da palavra da vida, Jesus Cristo. E aquilo que nós vimos com os nossos olhos, que nós ouvimos com os nossos ouvidos, que nós tocamos com nossas mãos, do verbo da vida, nós vô-lo anunciamos, diz São João. Para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é essa, é a nossa comunhão com Jesus Cristo. A palavra de Deus que outrora falou aos nossos pais, nesta noite santa, nessa noite de Natal, irá se tornar uma palavra em que a gente vai poder ouvir agora com nossos ouvidos. Jesus. Ver com nossos olhos. Jesus. Tocar com nossas mãos. Jesus. Os apóstolos fizeram isso e nós fazemos isso também pelos sacramentos. É essa a grandeza que Deus fez conosco.
Essa é a maravilha das maravilhas. Deus fez conosco coisas grandiosas. São Zacarias, diz no hino de hoje: Ele usou de misericórdia para com os nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez com nosso pai Abraão, para conceder-nos que, sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós o sirvamos em santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. Isso aconteceu com os santos do Antigo Testamento e acontece muito mais com os santos do Novo Testamento. Deus quer, e celebramos o Natal para isso, Deus quer que nós sejamos parte destes santos do Novo Testamento. Que o santo venha, que esta chuva que está lá fora, que das alturas orvalhem o céu e chova a santidade nessa noite de Natal e sempre. Amém.